Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje é Marcelo D2, deixe de ser idiota. Sinceramente, deixe de ser idiota. Bom, cheguei do trampo, tava carpindo uma chácara, a chácara que eu cuido, e aí eu vi uma postagem do Mamãe Falei aqui no YouTube, né? Ele colocou a seguinte fala do Marcelo D2: direita liberal, caralho, chega. Tinha que fazer uma suástica na testa de cada um desses FDP. Bom, é incrível como que os nossos artistas são umas bestas quadradas. Tipo assim, me desculpe, Marcelo D2 ele é uma besta quadrada mesmo. Ué, por quê? Como assim, Adolfo? Direita liberal, caramba? Mas espera aí, tinha que fazer uma suástica na testa de cada direita liberal. Só que vamos lá. Se você parar para analisar historicamente, vamos lá para a Segunda Guerra Mundial. Quem é que derrotou os nazistas? Quem é que foi lá e derrotou os nazistas? Winston Churchill, Estados Unidos. Você teve uma aliança de países democráticos e liberais que combateram o nazismo. Então, colocar o nazismo e a direita liberal como se fosse a mesma coisa é uma idiotice tremenda. Tipo assim, é desconhecimento histórico do mais profundo. Acho que o excesso de maconha que ele andou fumando, né, desfez o cérebro dele, sinceramente. Só isso que eu tenho a dizer. Entendeu? E isso me preocupa, por quê? Porque esse tipo de cidadão é quem forma opinião. Então, assim, o cara tem um desconhecimento total da história e aí quer linkar quem tem um pensamento de direita ou liberal, seja lá o que for, não importa a sua posição política, eles querem linkar com os nazistas. E este é um erro tremendo, porque os nazistas estiveram aliados aos comunistas desde o início da Segunda Guerra Mundial. Ah, mentira, Adolfo. Quer ver? Vai lá, qualquer livrinho de história e pesquisa o pacto que Hitler fez com Stalin antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Ele fez um pacto em 1938, 1939. Depois que ele firmou esse pacto com Stalin, sabe o que Hitler fez? Foi lá e atacou a Polônia. E aí se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Qualquer livro de história que você pesquisar, vai estar essencialmente isso aí. Então Hitler sempre esteve aliado aos comunistas. Hitler nunca esteve preocupado com democracia. Olha que legal. Hitler era contra a democracia, era contra a liberdade de mercado. A mesma coisa que os comunistas têm. Então, ideologicamente falando, Hitler está mais alinhado ao comunismo do que às ideias liberais conservadoras. Só que nosso querido Marcelo D2, ou ele é burro, ou ele fugiu da escola. Eu acho que ele fugiu da escola. Sim, é simples assim. Não tem o que falar. Né? Tá igual a Anitta lá, cara. Pelo amor de Deus, a Anitta falou assim: eu amo o cara que matou Adolfo Hitler. Mas Adolfo Hitler cometeu suicídio, então ela mesma ama Hitler. Então veja, o desconhecimento da história faz com que a pessoa linke Hitler com a extrema direita. Cara, é impossível. Hitler ele estava mais alinhado com os comunistas. Com os comunistas do que com a direita conservadora. Na verdade, a direita conservadora sempre combateu o nazismo. Você pode pegar. Pode pegar. O Winston Churchill é um exemplo disso. Winston Churchill é um exemplo disso. Quer saber o que é liberalismo? Quer saber o que é conservadorismo? Winston Churchill. E o interessante é que Hitler ele atacou as democracias da Europa. Ele entrou em guerra com as democracias da Europa. Ele não entrou em guerra com os comunistas. Ele vai entrar, claro, posteriormente, depois. E aí, toda a besta quadrada que ataca a Rússia sempre é destruída. E o Adolf Hitler ele descumpriu o pacto e invadiu a Rússia. Aí a Rússia falou: vocês estão invadindo nosso terreno, você quebrou nosso pacto, agora não tem nada a ver com isso. E aí eles vão lá e atacam a Alemanha também. E aí Hitler inicia sua derrocada na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, acho que um pouquinho mais de história ajudaria nossos artistas a não falarem tanta bobagem. Né? Hoje foi Marcelo D2, ontem foi Anitta, e por aí se segue. Então, assim, estudem história, gente. Estudem história. Né? Então, cara, vou fazer tatuar uma suástica na testa da direita liberal conservadora. Mas peraí.
Foram esses que combateram Hitler. São esses que se opõem a Hitler. São esses. Só um pouquinho de história ajuda. Mas é a vida, né?